Shalom, shalom, queridos Haverim, queridos amigos. Estamos de volta com a continuação do nosso shiur. Eu sou o Rabino Yosef Barur e mais um vídeo, a continuação do nosso estudo aqui de astronomia e astrologia judaica e os últimos dias. Tem sido uma grande brachá desde o princípio aqui do nosso shiur, mas antes de entrarmos aqui no nosso estudo propriamente dito, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, né? Se você ainda não é inscrito, não perca essa oportunidade de ter aqui acesso a todo esse conjunto de informações da palavra do Eterno Deus, das tradições de Israel, coisas muito importantes que vai fazer com que você cresça espiritualmente, intelectualmente, dentro do conhecimento das Escrituras. Também você pode se tornar membro do nosso canal, acionando aí as várias formas de poder ajudar aqui, ser um contribuinte também com o nosso canal. Então, não deixe de dar aquele like também no nosso vídeo, que isso ajuda muito. E, certamente, sua opinião, seu comentário é muito importante. Nós valorizamos aqui todos os comentários aqui feitos nos nossos shiurim, tá? Agora, antes de nós entrarmos aqui no nosso shiur, eu quero lembrar a todos, né, relembrar aqui o que já lembramos no primeiro vídeo dessa série que estamos fazendo, que as nossas inscrições, né, elas estão chegando aí no seu final, né, para a nossa yeshivá, para a nossa escola judaica, nossa escola de teologia judaica, nossa escola rabínica, a ZIU, a Zeit Yosef Yeshiva University, onde tem sido uma grande bênção para muitos, para todos aqueles que têm acessado os estudos da nossa yeshivá, né? Tem sido uma grande brachá, o acesso ao conhecimento, o acesso à informação que tantas pessoas estão tendo através da nossa yeshivá. Na nossa yeshivá você vai ter a oportunidade de estudar desde Bereshit, de Gênesis, até o Sefer Hit Galut, Apocalipse, dentro da língua original das escrituras, ali no hebraico, ali também no aramaico, no grego, né? Dentro do comentário dos sábios de Israel, trazendo tudo que está dentro do pensamento judaico, tanto o antigo quanto o moderno. Então, tem sido a grande riqueza de informação, grande riqueza de conhecimento para todos aqueles que têm participado conosco. E eu estou aqui te convidando, porque já vamos iniciar as novas turmas agora em fevereiro. Então não perca essa oportunidade que está diante de você agora. Né? Temos anunciado todo esse tempo porque, de fato, são muitas pessoas que estão procurando, são muitas pessoas que estão se inscrevendo. E até mesmo aqui você vai poder ver testemunho de pessoas que já estudaram conosco, outros que continuam estudando conosco e têm dado o seu bom testemunho sobre a nossa escola, sobre a nossa yeshivá. Como eu já mencionei no vídeo anterior e tenho falado todo esse tempo, a nossa yeshivá, a ZIU, Zeit Yosef Yeshiva University, ela está registrada aqui nos Estados Unidos, no estado da Flórida, aonde você está tendo a oportunidade agora de fazer, né, de adentrar a um curso teológico, judaico, né, judaico-messiânico, porque está trazendo para você todo o teor de uma teologia messiânica que crê que Yeshua é o Messias de Israel, e também nas páginas da Brit Hadashah do Novo Testamento. Shalom, me chamo Gustavo Copo, sou de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, e tenho estudado na ZIU há mais ou menos 5, 6 meses. Tem sido uma ótima experiência e recomendo a todos aqueles que querem realmente entender as escrituras no seu contexto original. Eu recomendo a todos que queiram realmente entender do que o Novo Testamento está falando e entender o que realmente estava sendo dito no Novo Testamento. Então, não deixe de fazer a sua inscrição, acesse aí, aqui todas as informações na descrição do vídeo, você vai poder ter aqui bastante informação para ingressar na nossa escola. Já aguardamos vocês, já são muito bem-vindos. Beruchim Abaim,
a nossa ZIL, a Zeit Yosef Yeshiva University. Bom, vamos então iniciar o nosso shiur, vamos iniciar aqui o nosso estudo, que na realidade vai ser a continuação, né? A continuação desse primeiro vídeo. Nós, na realidade, fizemos um vídeo sobre os meses judaicos. Esse vídeo é muito importante porque podemos considerá-lo como uma introdução a esse assunto que estamos abordando agora, que é a astronomia e a astrologia judaica, né? E os últimos dias. Então, quando você entende como funciona os meses hebraicos, meses judaicos, você vai compreender bem melhor, né, quando nós entramos agora nesse universo de informações que aborda o conceito da astronomia judaica e também o conceito da astrologia, claro, dentro de um campo bíblico, dentro das normas das escrituras, nada fora do contexto bíblico. Então, nós vamos continuar aqui, quero que você acompanhe conosco aqui nas nossas transmissões. Vamos continuar o nosso estudo e agora abordando a astronomia antiga através da Grécia, dos gregos. Nós falamos sobre os babilônicos, sobre os caldeus, a contribuição que eles deram para a história da humanidade. Também abordamos os egípcios, qual foi a contribuição que eles deram. E agora vamos falar dos gregos. Não é? Então, vamos acompanhando aqui. Tales de Mileto, 624 a 546, introduziu na Grécia os fundamentos da geometria e da astronomia, trazidos do Egito. Já convencido da curvatura da Terra, sabia que a Lua era iluminada pelo Sol e previu o eclipse solar do ano 584 antes da Era Comum, antes de Cristo. Muitos teoremas matemáticos lhe são atribuídos, mas pouco se conhece a seu respeito. Teve vários discípulos, dentre os quais merecem destaque Anaximandro, Anaximenes e Anaxágoras. Né? Estes foram os discípulos de Tales de Mileto, que contribuiu muito para a astronomia dentro da cultura grega. Também temos Pitágoras de Samos, que foi do ano 572 ao 497, acreditava na esfericidade da Terra, da Lua e de outros corpos celestes. Achava que os planetas, o Sol e a Lua, eram transportados por esferas separadas, da que carregava as estrelas. Foi o primeiro a chamar os céus de cosmos. De seus vários discípulos, vale destacar Filolau. Veja que coisa interessante. Desde o conhecimento dos babilônicos aos egípcios, você está vendo aqui que a época dos gregos ela vai ser fundamental para que o mundo possa evoluir no conhecimento astronômico. Você, de repente, pode me perguntar assim, mas, poxa, eu estou querendo saber mais da Bíblia, eu estou querendo saber mais do conhecimento judaico. Sim, você vai compreender bem melhor quando nós vamos trazer aqui o conhecimento da tradição judaica, você vai entender o porquê que a tradição judaica ela te traz com mais confiabilidade, com mais certeza, com mais profundidade, o que os outros povos conseguiram ver apenas na superfície. Então, por isso que eu estou trazendo vocês pela a cultura dos povos, pelo desenvolvimento astronômico dos povos e a maneira como eles acreditavam também na influência dos astros. E você vai perceber que a tradição judaica vai trazer para a gente informações valiosíssimas, tanto do contexto bíblico quanto da tradição judaica, de que o povo de Israel recebeu por herança coisas profundas que esses povos só vislumbravam. Então, essa é a importância do qual eu estou trazendo vocês aqui nesse caminho da história dos povos, ok? Então, só para a gente poder contextualizar tudo isso. Temos Aristóteles de Estagira, também do ano 384 a 322, explicou que as fases da Lua dependem de quanto da parte da face da Lua iluminada pelo Sol está voltada para a Terra. E explicou também os eclipses. Argumentou a favor da esfericidade da Terra, já que a sombra da Terra na Lua durante um eclipse lunar é sempre arredondada.
afirmava que o universo é esférico e finito. Aperfeiçoou a teoria das esferas concêntricas de Eudoxos de Cnidos, também ali do ano 408 a 355, propondo em seu livro De Caelo que o universo é finito e esférico ou não terá centro e não pode se mover. Foi discípulo do filósofo Platão. Também temos a outra figura que foi muito importante para a astronomia no campo grego, Heráclides de Pontos, do ano 388 a 315, que propôs que a Terra girava diariamente sobre seu próprio eixo e que Vênus e Mercúrio orbitavam o Sol e as existências de epiciclos. Também, na contribuição da astronomia grega, temos Aristarco de Samos, do ano 310 a 230. Foi o primeiro a propor a Terra se movia em volta do Sol, antecipando Copérnico em quase 2000 anos. Entre outras coisas, desenvolveu um método para determinar as distâncias relativas do Sol e da Lua à Terra, e mediu os tamanhos relativos da Terra, do Sol e da Lua. Na obra de Plutarco, encontra-se menção sobre Aristarcos, o qual havia proposto o duplo movimento da Terra, rotação em torno do seu eixo polar e a translação ao redor do Sol. Todas as obras de Aristarco se perderam, com exceção de uma, sobre os tamanhos e distâncias do Sol e da Lua. Ainda, segundo algumas fontes, Aristarco teria elaborado uma classificação das estrelas quanto ao brilho, estabelecendo 3 grandezas, e admitiu que as estrelas se encontram em diferentes distâncias da Terra. E assim, tantos outros que contribuíram, que nós podemos dizer, foram peças fundamentais para justamente o desenvolvimento do conhecimento do universo, do conhecimento das Masalutes. Quero lembrar aqui que todos esses povos que mencionamos aqui, tanto o babilônico quanto o egípcio e agora o grego, todos eles tinham a sua fé politeístas, Ou seja, eles acreditavam que as estrelas, constelações, estavam de alguma forma envolvidas com os deuses, dentro do seu universo de conhecimento, dentro do seu universo imaginário, e dentro da parte de fé, de culto, eles também entrelaçavam a parte mecânica, a parte científica com a parte espiritual. Isso é muito importante entender. Bom, na própria Grécia, dentro da cultura grega, nós temos ainda outras personalidades como Eratóstenes de Ser, de 276 a 194, Hiparco de Niceia, de 160 a 125, e também Ptolomeu, de 87 a 150. Tudo isso, claro, antes do Mashiach, Ou seja, antes da Era Comum, antes de Cristo, assim dito. Então, temos aqui uma imagem que é só para representar, claro, a grande biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito, mas muito influenciada pela cultura grega, e que, de fato, lamentavelmente, quando a gente pensa na grande a gama de informação que tinha e que várias delas se perdeu, mas ainda ficou muito para a contribuição da humanidade. Quero convidar vocês agora, nós vamos entrar na contribuição do povo muçulmano, ou seja, dos árabes, e a partir daí nós vamos começar a ver o reflexo da astronomia judaica, dentro do conceito bíblico. Vamos aqui juntos. Bom, o Islã e a astronomia. E aqui nós não temos muita coisa como principalmente do grego, na história da astronomia. A astronomia islâmica ou a astronomia árabe refere-se aos desenvolvimentos na astronomia realizados no mundo islâmico, particularmente durante a Idade de Ouro Islâmica, que foi dos séculos IX aos séculos XVIII. As escritas, em sua maior parte, em árabe, e estes desenvolvimentos ocorreram primariamente no Oriente Médio, na Ásia Central, em especial em Al-Andalus, que é a expressão árabe, no qual em hebraico nós chamamos Farad, que é a Península Ibérica, ali a Portugal, Espanha, o norte da África, e posteriormente na China e na Índia.
É um paralelo estreito com a gênese das outras ciências islâmicas em sua assimilação em material estrangeiro. Estes incluíam obras gregas, assânidas, indianas, traduzidas e desenvolvidas. A astronomia islâmica desempenhou um papel significativo no renascimento da astronomia bizantina e europeia após a perda do conhecimento durante o início do período medieval, notadamente com a produção de traduções latinas de obras árabes durante o século XII. A astronomia islâmica também teve influência na astronomia chinesa e na astronomia do Mali. Um número significativo de estrelas nos céus, como Aldebaran, Altair e Deneb, e temos astronômicos como os termos astronômicos como Alidad, Azimuth e Nadir ainda são referidos por seus nomes árabes. Um grande corpus da literatura da astronomia islâmica permanece hoje, numerando aproximadamente 10.000 manuscritos espalhados por todo o mundo, muitos dos quais não foram lidos ou catalogados. Mesmo assim, uma imagem razoavelmente precisa da atividade islâmica no campo da astronomia pode ser reconstruída. Aqui vocês estão vendo imagens que vai mostrar astrolábio, ou seja, instrumentos da astronomia que foram também desenvolvidos pelos muçulmanos. Né? Temos aqui esse mapa mais medieval que mostra já o final da Idade Média, mostrando também a observação muçulmana. Ou seja, são dados da história e registros da história, aqui sendo catalogadas as constelações e as suas referências nos céus. Né? Outra imagem que também expressa a observação de astrônomos muçulmanos. Aqui você está vendo uma constelação sendo referida com imagens desenhada pelo povo islâmico. Você sabe que há várias imagens que foram desenvolvidas pelos gregos, pelos babilônicos, e nessas imagens em especial, você está vendo figuras desenvolvidas pelos muçulmanos. Os pontinhos, essas bolinhas, são as estrelas nos céus, e ali o desenho daquela constelação é referida a partir da imaginação do povo muçulmano. Né? E agora sim, nós vamos entrar dentro da astronomia judaica, trazendo o conhecimento do povo judeu. Nosso objetivo até aqui, que foi abordar a astronomia babilônica, egípcia, grega e islâmica, foi para você entender como se espalha no mundo o conhecimento limitado sobre os astros, sobre as constelações, ou seja, para povos que não tinham um conhecimento mais profundo, porque não haviam recebido essa tradição direta, detalhada, daqueles que viveram no passado, como Noé, por exemplo, seus 3 filhos Sem, Cam e Jafé, que são aqueles que sobreviveram ao dilúvio, logo eles são aqueles que viveram antes do dilúvio, que viveram com Lameque, que viveram com Metusalém, que viveram com Enoque, que viveram com Jared, Sete e com Adão, que receberam as tradições diretas do primeiro homem. Então, esses povos que acabaram entrando pelo caminho da idolatria mesclaram a sua observação astronômica, que foi muito boa a parte da observação, do conhecimento, ou seja, como que palpando aqui e ali, e conseguiram, ou seja, alcançar um certo conhecimento limitado. Então, quando você agora entra comigo no conhecimento da astronomia e astrologia judaica, você vai perceber que a origem de cada coisa que existe no campo astronômico, que depois veio ser até descoberto pela ciência moderna, tem os seus parâmetros e os seus fundamentos dentro do conhecimento das escrituras e também da tradição do povo judeu. Então acompanhe comigo aqui, agora nós vamos entrar em Astronomia ve Astrologia Yehudit, ou seja, astronomia e astrologia judaica. Vamos caminhando comigo aqui. A astronomia e a astrologia judaica remonta aos tempos primordiais, os dias do primeiro homem, Adão. Na herança judaica preservada pela Massorá, pela tradição de Israel, podemos acessar informações que vão desde a ordem natural quanto à ordem espiritual das coisas. A maneira como se conduz o universo observado, o espaço acessível, o campo de visão e observação que nos foi outorgado pelo Criador de tudo.
Assim, tudo que se tem conhecimento e informação vem não do período medieval, nem tampouco do período pós-diluviano, mas está conectado com as gerações anteriores ao Mabul, ao dilúvio, ao Gan Eden, ao Jardim do Éden. E como essas informações chegaram até os dias de hoje? São dignas de crédito? Essas informações se harmonizam com a ciência? Essas perguntas são justas. Será que são dignas de crédito, essas informações? Será que elas se harmonizam com a ciência? Né? Então, eu quero trazer com vocês aqui, eu quero que vocês estejam comigo. Não deixe de ver o vídeo, veja o vídeo todo. Você vai agora acessar conhecimento muito profundo. Há pessoas que começam a ver e depois elas deixam o vídeo. Mas eu estou trazendo para vocês aqui conhecimento que, inclusive, nós ministramos esse conhecimento na nossa estivá, na nossa escola rabínica, onde nem todas as pessoas vão ter acesso ao conteúdo. Né? Mas muito desse conteúdo nós estamos compartilhando com vocês aqui. Mesmo você que não vai fazer estivá, mas você está tendo aqui acesso a essa informação. Tá certo? Então, veja comigo. O relato da criação é o princípio de tudo, como está escrito, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, e foi no quarto dia da criação que Hashem organizou o halal, o espaço cósmico. Ou seja, quando nós olhamos os dias da criação, nós vemos os detalhes de como tudo foi sendo formado, e somente no quarto dia é que Deus vai organizar todo o universo cósmico. Então, logo aí nós vamos ter Sol, Lua, estrelas e constelações, tudo sendo organizado dentro de um propósito divino, não de forma aleatória. Dando uma ordem sequencial para as coisas criadas, as leis e as regras determinadas, e que não seguem de forma aleatória, como que por sua própria vontade ou mergulhadas no caos, mas em obediência à palavra criativa de Hashem, de Deus. Assim, não se desviam de suas funções e do objetivo pelo qual foram criados. Cada uma delas tem sua alma. Vamos explicar o que é isso. E por essa razão, confunde a mente dos que não estão conectados aos princípios da Hormas Tumá, ou seja, da sabedoria oculta do passado, e que é presente e tão atual como antes. Então, olhando para o texto bíblico, nós temos, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para separar entre dia e a noite, e sirvam de sinais, em hebraico, otiot, para determinar tempos e para dias e os anos, e sejam por luminares no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E também fez as estrelas. Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 1, verso 14 ao 16. Bom, aqui você está vendo uma imagem, claro, representativa de todo o Ma'arat HaShemesh, o sistema solar e os seus nomes aqui em português e hebraico. Nós temos o Sol, que nós chamamos de Shemesh, também pode ser chamado de Ramá. Temos Mercúrio, que chamamos de Kohav Ramá. Vênus, que é Nogar. Terra, chamamos Kadur Haaretz, ou seja, o globo terrestre. Temos Madim, que é Marte. Sedek, que quer dizer justo, é a palavra para Júpiter. Shabtai, Saturno, é a palavra que envolve Shabat, é a expressão para Saturno. E até aqui era a observação a olho nu dos planetas. Uranus, que pode ser chamado Oron, e também Rahav, ou Netuno, e Pluto, que é Plutão, esses outros três somente com a observação de instrumentos astronômicos como o telescópio, né, que se podem ver esses outros três. Mas a observação bíblica, ela era então somente até o planeta de Saturno, ou seja, o Kohav Lechet Shabtai. Não?
Aqui você está vendo o mapa das constelações que formam o chamado zodíaco, que forma aí essas 12 constelações que estão mais próximas da Terra e do campo de visão da Terra, ou seja, dos seres humanos. São as 12 constelações que caminham com os meses do ano. Isso nós vamos entender melhor no decorrer do nosso curso. Aqui você está vendo um espaço, né? Ou seja, a visualização realmente para o espaço sideral, você não vê desenhos, você vê apenas estrelas, né? Ou seja, esses desenhos que nós temos, eles estão, claro, conectados, as linhas são imaginárias, porém as estrelas são reais, né? No campo de visão, você vai ter dessa forma. A palavra hebraica que se usa para sinal é ot, que indica uma marca ou aviso visível, enquanto a expressão tempos determinados se utiliza a palavra moed, que aponta para algo que produz ou reproduz um momento específico. Então, no começo da criação, foi determinado pelo Criador que mesmo o Sol e a Lua também foram criados com este propósito, o propósito de advertir os homens sobre os tempos determinados, o que torna as estrelas um cenário onde se pode reproduzir as mensagens do Criador. Hashem, Deus, as dispôs no campo de observação do homem para que este pudesse sempre perceber os propósitos do seu Criador. Veja que coisa especial é você perceber que o eterno Deus se preocupou com o homem na terra, de maneira que, ao falar com o homem, não somente de uma maneira espiritual, mas mostrar os seus sinais, projetar os seus sinais nos astros. Quando eu falo sobre isso, eu não estou falando de horóscopo, eu não estou falando de consulta aos astros. Não é isso, isso é idolatria. Eu estou falando de observação, de poder ver e entender quais são os tempos em que eles estão conectados, com que evento espiritual eles estão conectados. E a gente vai caminhar aqui em referências bíblicas. Vamos ver aqui que vários eventos bíblicos tiveram o efeito desses eventos espirituais refletidos no mundo astronômico, né? Ora, o que não dizer da morte do Mashiach, que teve ali um eclipse solar. Também lá no Egito, quando teve trevas durante 3 dias, um eclipse solar. São vários eventos em que houve sinais astronômicos, mas isso a gente vai ver com calma, ok? Vamos agora ao que é chamado de Sefer Hamadá, o livro do conhecimento, que escreveu o Rambam. Quem foi Rambam? Rambam foi um rabino muito importante para o povo de Israel, chamado Rabi Moshe ben Maimon, conhecido como Maimônides, onde ele nos traz informações muito importantes do passado, retratando a nós como iniciou a idolatria no mundo. Então ele traz para nós o comentário que se encontra lá no Sefer Hamadá, no tratado sobre Avodazará, sobre idolatria, no capítulo 1. Nos dias de Enos, os homens começaram a errar e diziam: vejam como Hashem criou as estrelas e as esferas para dirigir o mundo, e as estabeleceu no alto e lhes deu honra e glória. É adequado louvá-las, glorificá-las e honrá-las. Rambam nos traz a informação de que as pessoas olhavam os céus e viam as mazalotas, constelações, e se admiravam pela beleza e pela glória que Hashem, Deus, havia dado a elas. E pelo caminho nécio, escolheram adorá-las, ao invés de glorificar o seu Criador. E foi por esta razão que fizeram com que os anjos do primeiro céu, chamado Vilom, esses Urim, os anjos chamados vigias, decaíssem de sua posição elevada. Então, só para a gente poder contextualizar, veja que coisa interessante quando Maimônides traz para nós uma informação até que não está muito detalhada dentro das Escrituras. Você poderia perguntar, poxa, se os homens estão tão perto do Jardim do Éden, tão perto de Adão, como que já a descendência de Adão começa a errar?
Quando você olha aí no texto de Gênesis, você vai ver que no tempo de Enos, vai dizer assim, então se começou a invocar o nome do Senhor. Ora, por que se invocar o nome do Senhor se todos já invocavam? Adão invocava, Abel, Caim, Sete. Por que é importante esse verso? Esse verso é importante porque ele mostra para a gente, não com muitos detalhes, de que se fazia necessário ter que invocar a Deus publicamente na hora de um sacrifício, porque já haviam outras pessoas sacrificando para outras entidades. Então, você vai entender como é que os homens começaram a errar, quando eles começaram a olhar para as constelações e adorar as constelações. E isso provocou a descida dos anjos, que tomaram as suas mulheres, casadas e solteiras, tiveram filhos com elas, dando origem aos Nefilim, aqueles gigantes da época. Então os homens cometeram erros. Agora, isso era muito interessante pelo fato de quando nós começamos ao estudo da nossa própria Yeshivá, quando a gente vai falar sobre Bereshit, vai estudar sobre Gênesis, logo ali no princípio você vai entender que Deus fez separação entre águas que estão em cima do firmamento e águas que estão abaixo. Havia como que uma hidrosfera em volta do planeta. Quando você percebe que, além da camada de gás, havia uma possível camada de água, você já percebeu quando você pega uma garrafa que está cheia de água, que você olha por ela, ela dá o efeito de lente. Então seria mais ou menos assim que eles conseguiam ver os céus. Como se fosse uma lente aproximando a observação das constelações, das nebulosas. Você imagina você sair da porta da sua casa agora à noite, né, e você olhar para os céus e você ver cores, brilhos diferentes, de constelações e nebulosas, como que se estivesse bem perto de você. Assim era a visualização deles. E era por isso que eles se admiravam tanto com as constelações. Por quê? Porque ao olhar para o céu, eles viam elas muito próximas, muito belas, e cometeram o erro de querer adorá-las. Não. E isso é uma parte muito importante da tradição judaica que traz essa informação para nós. Tal como o Sefer Hamadá de Rambam, que nós mencionamos agora, temos outras referências muito importantes para o conhecimento. Temos o Sefer Adam Arishon, que foram revelações dadas a Adão no Jardim do Éden. O Sefer Raziel Hamalar, que é também dito o livro do anjo Raziel, que foi dado a Adão. O Sefer Yetzirah, que é o livro da criação, que é atribuído ao nosso pai Abraão. E o Sefer Adam Arishon, o livro do primeiro homem, contém muitas informações sobre a criação do primeiro homem, detalhes do material, do tempo e lugar em que ocorreu a formação do que é a imagem visível do Deus invisível. Também os segredos da criação das Mazalot, das constelações, suas ordens, seu tempo, suas influências, suas órbitas. O Sefer Raziel Hamalar, o livro do anjo Raziel, além dos selos angelicais, praticamente traz as mesmas informações do Sefer Adam Arishon, ou seja, do livro do primeiro homem. O Sefer Yetzirah traz detalhes não só da criação, mas como Hashem, Deus usou a sua davar, a sua palavra, para criar todas as coisas. Com detalhes o que formou, através de cada letra, sua força e seus domínios. O Sefer Yetzirah, que é traduzido como livro da criação ou da formação, é atribuído ao nosso pai Abraão, que recebeu pela Yeshivá de Shem e Ever, que na realidade eram tradições familiares, e reforçou sua fé, sua emuná no Deus do Mabul, no Deus do dilúvio, no Deus de Noar, no Deus de Noé, o Deus de Adão. Nosso pai Abraham passou por tradição oral a Yitzhak, que por sua vez passou a Yaakov. E nosso pai Yaakov passou seus 12 filhos, e assim se manteve especialmente no núcleo levita e sacerdotal, sendo preservada até o dia de hoje, nos traz muitas explicações e lança luz a muitas questões discutíveis dentro do conhecimento espiritual. Então veja que coisa interessante, como se mantém a tradição no meio do povo judeu.
povo judeu foi recebendo essas tradições que veio lá de trás. E veja que valor existe na Massorá, na tradição judaica. Às vezes, né, a confiabilidade está na mente científica ou, para muitos que perderam a fé na religião ou nas escrituras, se tornaram ateus, hoje se dedicam somente à parte acadêmica, à parte arqueológica, à parte científica, desprezam a tradição oral ou a tradição de um povo. Mas quero ressaltar e relembrar que o povo de Israel não é qualquer povo. O povo de Israel foi um povo chamado por Hashem, selecionado por Deus, para receber os oráculos, para receber as leis de Deus, o conhecimento de Deus, o conhecimento do Criador e de sua criação. E isso é que faz a diferença dentre todos os povos do mundo. Quando nós olhamos para as Escrituras, estamos olhando as Escrituras que foi dada a um povo. E esse povo compartilhou com o mundo. Então, isso é importante. O que eu estou trazendo para vocês aqui é um conhecimento milenar. Conhecimento milenar. Nós vamos continuar aqui. Vamos falar sobre o Sefer Yetzirah. Nós vamos falar sobre o livro da criação. Quero já introduzir com vocês alguns versos do Sefer Yetzirah. O Sefer Yetzirah traz no capítulo 4, verso 7, e também no capítulo 5, verso 4, ele vai dizer: Shiva kochavim ba'olam, Shabtai, Tzedek, Madim, Chama, Nogar, Kochav e Levaná. 7 planetas no universo. Shabtai, Saturno, Tzedek, Júpiter, Madim, Marte, Chama, Sol, Nogar, Vênus, Kochav, Mercúrio e Levaná, Lua. Vocês estão percebendo que a Lua era vista como se fosse um planeta. Shnei Masar Mazalot Baolam, Tale, Shor, Teumim, Sartam, Aryeh, Tulá, Mosnaim, Akrav, Keshet, Gedi, Dli e Dagim. 12 constelações no universo. Tale, Áries, Shor, Touro, Teumim, Gêmeos, Sartam, Câncer, Aryeh, Leão, Tulá, Virgem, Mosnai, Libra, Akrav, Escorpião, Keshet, Sagitário, Gedi, Capricórnio, Dli, Aquário e Dagim, Peixes. Quando mencionamos o Sefer Yetzirah e falamos não só dos planetas, mas também das constelações, e aqui eu quero mostrar para vocês, numa breve disposição, todas estas constelações que mencionamos, aonde você pode ver que cada constelação está conectada a um mês hebraico. Então veja, olha, já estamos entrando num campo muito especial aqui, aonde você tem um mês hebraico e desde o dia 1º do mês até o último dia do mês você tem a Terra caminhando diante de uma constelação. Por isso que as pessoas associam aquela que nasceu naquele mês, aquele signo, aquela constelação. É para você entender que ali a pessoa nasceu naquele período em que a Terra está passando diante daquela constelação. Então, cada constelação ela está conectada ao 1º dia daquele mês até o último dia daquele mês hebraico, tá? Então, eu estou trazendo para vocês aqui os meses judaicos e as constelações correspondentes. Por exemplo, podemos começar por aqui, Nissan é a constelação do Carneiro, Talê, que é Áries, Iyar é a constelação Shor, que é a constelação Touro. Sivan é a constelação Teumim, que é Gêmeos. Tamuz é a constelação Sartan, que é o caranguejo, né, chamado de Câncer. O mês de Ave está conectado à constelação Aryeh, que é Leão. O mês de Elu está conectado à constelação Betulá, que é Virgem. O mês de Tishrei está conectado à constelação Amazal Mosnaim, que é a balança, também conhecida como Libra. O mês de Reshvan está conectado à constelação Akrav, que é Escorpião. O mês de Kislev está conectado à constelação Keshet, que é a constelação do Arco, também chamada de Sagitário. O mês de Tevet está conectado à constelação Gedi, que é Capricórnio, né, a cabra. O mês de Shevat está conectado com a constelação Dli, que quer dizer Aquário. E o mês de Adar está conectado à constelação Dagim, que é a constelação de Peixes, né? Eu coloquei para vocês aqui a referência do calendário
gregoriano, entre os meses hebraicos e os meses do calendário gregoriano. Você vai ver que é sempre a primeira quinzena de um mês para a segunda quinzena do outro mês. Ou melhor, sempre a segunda quinzena de um mês indo para a primeira quinzena do outro mês. Por isso que é a equivalência entre março, abril, abril, maio, maio, junho, junho, julho e assim sucessivamente até o final do ano. Tá? Bom, antes de nós continuarmos, que agora nós vamos falar sobre a influência das Mazalotes, das constelações, quero dizer para vocês que nós vamos chegando aqui ao final do nosso vídeo agora. Né? Esse segundo vídeo, eu quis trazer vocês até o conhecimento da astronomia judaica, ou seja, o princípio agora desse conhecimento. Já começamos a entrar dentro da tradição judaica, dentro do conhecimento do Sefer Yetzirah, como o Sefer Yetzirah mostrou para nós aqui, dentro das suas páginas, dessa obra tão especial que foi dada ao povo de Israel, que Deus fez os planetas, através da sua palavra também Deus fez as constelações, 12 constelações, que cada constelação está conectada a um mês hebraico, e à medida com que as pessoas nascem dentro desses meses, elas vão ter também uma certa conexão com essas constelações. Mas isso nós vamos ver no nosso próximo vídeo. Então eu peço a você que não deixe aqui de compartilhar esse vídeo com as pessoas, dá aquele like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. E novamente eu digo, não deixe de ver os vídeos, de ver cada referência, de conferir cada referência, porque o que estamos trazendo aqui é um conhecimento muito profundo dentro do conhecimento judaico. E eu quero dizer para vocês outra coisa, não deixe de acompanhar cada vídeo, porque no final nós vamos mostrar os eventos que estão escritos no Apocalipse. Dentro dos sinais que Hashem vai falar, sol ferido, lua ferida, terça parte das estrelas. Por que terça parte das estrelas do céu vão ser feridas? O que significa o dragão com a sua cauda arrastar a terça parte das estrelas do céu? Tudo isso tem um reflexo no campo astronômico e nós vamos trazer para vocês aqui. Então não deixe de ver os próximos vídeos, acompanhe conosco, compartilhe, dê aquele like e assim eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Shalom uvracha, shalom a todos, nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.